9 horas em ponto agora. Seja muito bem-vindo a esta edição do Jornal Toda Hora. Muito bom dia para você. E eu já começo essa edição com um destaque que pode afetar, aliás, pode até trazer um benefício para o bolso do brasileiro, viu? A Petrobras anunciou uma redução de 5,6% no preço da gasolina para as refinarias. É importante ressaltar que os postos de combustíveis não são obrigados a repassar o valor, mas a expectativa é de que a redução chegue nas bombas. A Petrobras anunciou que vai reduzir o valor da gasolina nas distribuidoras a partir desta terça-feira. O preço do combustível passará a ser de R$ 2,85 por litro, o que equivale a uma queda de 17 centavos. A decisão da Petrobras vem em meio à tendência de queda nos preços do petróleo no mercado internacional desde o começo do ano, o que permite a redução dos preços. De acordo com a estatal, o preço nas bombas de combustíveis também é composto por custos e remuneração de distribuidoras e revendedores, impostos federais e estaduais, além do valor do etanol, já que há a mistura obrigatória de 27% de etanol anidro. Com o reajuste anunciado, a Petrobras reduziu os preços para as distribuidoras em 7% desde 2022. Os demais combustíveis não foram alterados. E olha, a Organização Pan-Americana de Saúde divulgou boletins com um alerta para o aumento nos casos de coqueluche e febre amarela nos continentes americanos. O Brasil é o segundo país com mais ocorrências, ficando atrás apenas dos Estados Unidos. Em 2025, os Estados Unidos registraram mais de 10 mil casos de coqueluche. Logo atrás, ficou o Brasil com mais de 1.500 ocorrências, incluindo 5 óbitos. O número é o segundo maior dos últimos 9 anos, ficando atrás apenas para o ano de 2024. Os estados que apresentaram os maiores números foram Mato Grosso do Sul, São Paulo e Rio Grande do Sul. O grupo etário mais afetado foi o de crianças menores de 1 ano, representando quase 30%. Os surtos identificados não incluem populações especiais, mas foram notificados um surto em uma creche e 5 surtos em domicílios. Segundo a OPAS, o aumento dos casos se deu pela queda no número de vacinas DTP-1 e DTP-3, durante os anos de pandemia de Covid. A queda na cobertura vacinal veio após uma diminuição dos registros de coqueluche nas Américas. Na década de 2010 a 2019, foram notificados em média 170 mil ocorrências anuais da doença em todo o mundo. No entanto, entre 2020 e 2023, a média de casos anuais foi de 80 mil. O ano de 2021 marcou o menor número, com quase 30 mil notificados globalmente. Após a diminuição, o abandono das vacinas levou a um novo aumento no número de casos. Em relação à febre amarela, foram notificados 235 ocorrências em humanos, em 5 países da região das Américas, e 96 óbitos, sendo a maioria deles fora de regiões amazônicas. No Brasil, 111 pessoas tiveram febre amarela, e 44 vieram a óbito. Os estados com maiores registros foram São Paulo, Pará e Minas Gerais. A incidência da doença foi de 90% entre os homens, mas apenas uma pessoa apresentou antecedente de vacinação. Segundo a OPAS, o aumento se deve a um fenômeno da reativação do ciclo de transmissão silvestre na bacia amazônica, onde os macacos são os principais contaminados. A febre amarela é uma doença hemorrágica viral aguda, com transmissão por meio dos mosquitos, diferente da coqueluche, transmitida pelos próprios seres humanos. O governo da Rússia aceitou um cessar-fogo com a Ucrânia, só que tem um porém, desde que, em troca da paz, a Ucrânia abra mão de 20% do seu território. No fim de semana, a Ucrânia realizou um ataque coordenado contra bases aéreas em 5 regiões no território russo. Em resposta, no domingo, Moscou lançou um bombardeio contra cidades ucranianas. Segundo o jornal norte-americano New York Times, foram usados 500 drones pelas forças russas. A reunião desta segunda, que terminou sem progressos significativos, as partes concordaram em trocar todos os prisioneiros de guerra com menos de 25 anos e todos os prisioneiros gravemente feridos ou doentes, mas sem cessar-fogo. O ministro da Defesa, Rustem Umerov, entregou à delegação russa uma lista com centenas de nomes de crianças que Moscou deportou ilegalmente da Ucrânia, afirmando que seu retorno seria visto como um sinal de que a Rússia leva as negociações de paz a sério. Kiev propõe que uma reunião dos líderes dos 2 países ocorra no final de junho, disse Umerov. O vice-ministro das Relações Exteriores da Ucrânia, Sergiy Klytsyia, afirmou na coletiva de imprensa que a Rússia ainda se recusava a aceitar um cessar-fogo. No entanto, o chefe da delegação russa, Vladimir Medinsky, respondeu que o país estava oferecendo cessar-fogo de 2 a 3 dias em certas partes da frente de batalha para permitir a coleta dos corpos.
Medinsky acrescentou que Ucrânia e Rússia criaram comissões médicas para determinar o número exato de soldados a serem trocados. Quanto às crianças ucranianas sequestradas, Medinsky disse que Moscou examinaria a lista de Kiev de 339 menores, que perderam contato com seus pais, e decidiria cada caso individualmente. O destino das crianças tem sido uma fonte particular de angústia na Ucrânia, e o presidente Volodymyr Zelensky continuou a criticar Moscou nesta segunda-feira por sua falta de cooperação. Abre aspas, só para destacar a atitude dos russos em relação às questões humanitárias quando falamos sobre o retorno de crianças detidas na Rússia. O camarada Medinsky disse que deveríamos deixar este espetáculo para velhinhas europeias sem filhos. Fecha aspas. Disse o líder ucraniano a jornalistas durante uma coletiva de imprensa online após a cúpula. A Rússia divulgou por um documento nesta segunda-feira, por meio da imprensa estatal russa, intitulado Principais Parâmetros para a Solução Definitiva. O país insistiu no reconhecimento internacional e legal da soberania russa sobre a Península da Crimeia e as 4 regiões de Donetsk, Luhansk, Zaporícia e Kherson, anexada ilegalmente em 2022. Além disso, exige a renúncia da Ucrânia ao ingresso em blocos militares, como a Organização do Tratado do Atlântico Norte, o OTAN. Além disso, Kiev deve confirmar seu status como um país não nuclear ou detentor de outros tipos de arma de destruição em massa, com a proibição direta do fornecimento, trânsito ou implantação de tais armas em território ucraniano. E esta edição fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Mais informações você confere dentro de uma hora na edição das 10 ao vivo. Até já!